Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, nesta noite, para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo espiritual ao redor da Palavra de Deus. E ver assim o tempo que nos encontramos nestes dias nos quais estamos vivendo. Para isso, quero ver o tema que temos para esta ocasião. O temos aqui, o mistério do cavalo branco. Para poder compreender de que cavalo branco estaremos falando, buscamos em nossas Bíblias, no capítulo 19 do livro do Apocalipse, para ver do que falaremos conforme a publicação do jornal que foi feito no dia de ontem, sábado. Vamos ver Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante, onde nos diz: vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e havia em sua cabeça muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui temos, nesta passagem, a segunda vinda de Cristo. Em um cavalo branco como a neve. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nesta ocasião, veremos essas perguntas que temos formuladas aqui no jornal. O que significa esse cavalo branco? Quando se verá o céu aberto para conhecer esse mistério? Quem é quem monta esse cavalo? Contra quem é que julga e peleja? Quem representa esse exército que o seguem, também cavalos brancos, segundo Apocalipse 19, versículo 14, e número 6, que relação há com o cavalo branco de Apocalipse capítulo 6? Lhes disse que essa escritura é a profecia da segunda vinda de Cristo, uma das profecias da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo tem sido um mistério para o cristianismo, assim como a vinda de Cristo, a vinda do Messias, tem sido também um mistério para o povo hebreu. Pois Deus cumpriu a primeira vinda de Cristo no meio do povo hebreu, e o povo hebreu nem sequer percebeu o cumprimento da primeira vinda de Cristo. E a Escritura tinha o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento fala da vinda do Messias. E quando fala da vinda do Messias, fala da primeira vinda de Cristo e da segunda vinda de Cristo. Encontramos que, com relação à primeira vinda de Cristo,
falou que viria por meio de uma mulher virgem, através da qual nasceria o Messias, e que seria da descendência do rei Davi, e que nasceria em Belém da Judeia. Agora vejam toda a informação que Deus tinha dado sobre a primeira vinda do Messias, e que seria no meio do povo hebreu e, consequentemente, seria cumprida a primeira vinda do Messias em um nascido na terra de Israel. E pelo nascimento seria o quê? Um hebreu, um judeu. Agora vejam toda a informação que o povo hebreu tinha e que os doutores em divindade, em teologia daquele tempo tinham com relação à primeira vinda do Messias. E mais ainda, estava prometido que o Messias teria seu ministério na semana número 70 da profecia de Daniel. E que na metade dessa semana seria tirada a vida do Messias. Portanto, eles, somando, calculando, podiam chegar até a semana número 70 e, na metade dessa semana, colocar um risquinho e dizer: até aqui teremos o Messias entre nós. Agora, quando será que nascerá? E sabemos que será em Belém da Judeia e sabemos que será por meio de uma descendente do rei Davi. Mas em que ano nascerá? Tinham que estar atentos aos sinais no céu, porque a Escritura dizia que sairia de Israel uma estrela. Esse era o sinal da vinda do Messias no meio do povo hebreu, e quando esse sinal apareceu e foi vista essa estrela, uns magos que estavam vivendo na Babilônia, lá no leste, viram esse sinal no céu, pois eles estudavam os céus, e eles saíram para a terra de Israel para buscar o Messias, porque já estava na terra, porque o sinal do Messias, o sinal da vinda do Filho do Homem, no meio do povo hebreu já estava no céu. Chegaram a Jerusalém, perguntando pelo Messias. Disseram em São Mateus capítulo 3, vejamos o que ocorreu aí, quando chegaram estes magos à terra de Israel. Capítulo 2, corrijo, capítulo 2, versículos 1 em diante diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, alarmou-se com ele toda Jerusalém. Vejam, que vergonha que vêm uns magos de tão longe, estudiosos dos céus, e veem o sinal do Filho do Homem para a sua primeira vinda no céu. E quando chegam a Jerusalém, nem o rei sabia nada da vinda do Messias, não sabiam nada do nascimento do Messias. A religião hebraica, que estava esperando o Messias, também não sabia nada. Os religiosos daquele tempo, os líderes, começando com o sumo sacerdote, não sabiam nada também do nascimento do Messias. E o tinham tudo prometido na Escritura, mas por causa das suas interpretações, eles falharam em ver o sinal do Filho do Homem no céu. Talvez pensaram, se o viram, se estavam buscando o sinal no céu, se o viram, bom, isso é uma luz aí, ou uma estrela que pode ter saído em outros anos e não tínhamos visto porque não tínhamos olhado para cima, mas seguramente aí estava. Mas agora vejam vocês, uns magos que estão por lá pelo leste, veem esse sinal no céu e sabem que o Messias já tinha nascido na terra, porque o sinal já estava onde? No céu aparecendo. Quando chegam a Jerusalém, já fazia 2 anos que a estrela estava aparecendo, com o sinal do Filho do Homem no céu para a sua primeira vinda, por 2 anos. E aqueles grandes sábios e entendidos em assuntos religiosos nem sabiam que o Messias já estava na terra. E para que tinham estudado tanto? Para ter
um título aí muito bonito, doutor em teologia, doutor em divindade, mas não sabiam nada sobre a vinda do Messias. Tinham aí um título que os identificava como ignorantes quanto ao cumprimento da primeira vinda do Messias. Deus escondeu dos sábios e entendidos a primeira vinda do Messias. E a pergunta é, esconderá novamente dos sábios e entendidos a segunda parte da vinda do Messias, a segunda vinda de Cristo? Se a esconde, de nada servirá os doutorados em teologia que possam ter os grandes sábios religiosos deste mundo. Porque acontecerá igual que como aconteceu com os grandes sábios entendidos, doutores em teologia, em divindade, do povo hebreu 2000 anos atrás. Agora, vejam vocês, o rei Herodes se turvou, se perturbou, e toda Jerusalém com ele. Toda Jerusalém, por quê? Porque se o Messias já estava na terra, por quê? O sumo sacerdote e os sacerdotes daquele tempo não tinham anunciado ao povo que a primeira vinda de Cristo, a vinda do Messias, já estava cumprida? Toda a cidade se alvoroçou. E o rei Herodes, que era o mais interessado que estava na vinda do Messias, não porque amava sua vinda, mas porque não queria que outro rei aparecesse em cena aí, queria saber o cumprimento da vinda do Messias. Para quê? Para matar o Messias, estando ainda uma criancinha. Vejam que coração tinha o rei, o líder político daquele tempo que governava o povo hebreu. Mesmo ele não sendo hebreu, mas tinha sido colocado ali pelo César. E agora, vejam vocês, se turvou toda Jerusalém, se alarmou toda Jerusalém com o rei. E convocando todos os principais sacerdotes, ou seja, o sumo sacerdote e os sumos sacerdotes que ainda estavam vivendo, mesmo que não estavam exercendo o sacerdócio, e os membros do concílio da religião hebraica, que eram os membros do concílio do Sinédrio, que eram 70 sábios, 70 homens importantes, homens sábios em assuntos religiosos, com seus doutorados em teologia, doutores em divindade, e os principais sacerdotes da religião hebraica se reuniram porque o rei Herodes os convocou a uma reunião para saber onde o Messias tinha que nascer. E convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Eles lhe responderam, em Belém da Judéia, pois foi isso que o profeta escreveu. Porque profeta pelo profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Vejam, essa é uma profecia da primeira vinda de Cristo para ser cumprida no meio do povo hebreu, na cidade de Davi, em Belém da Judéia. Então Herodes chamou em secreto os magos e inquiriu deles exatamente acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide e perguntai diligentemente pelo menino. Quando achardes, avisai-me para que eu também vá e o adore. Mas essa não era a intenção do rei. Era para ir matar o menino Jesus, o qual tinha nascido conforme a profecia de Miqueias, em Belém da Judéia. Porque Maria era uma descendente do rei Davi, e José era um descendente também do rei Davi. E porquanto o rei tinha ordenado que fosse feito um censo, cada pessoa tinha que ir à cidade a qual pertencia, e à tribo a qual pertencia, para ali se registrar nesse censo. E porquanto José e Maria pertenciam à tribo de Judá e eram descendentes do rei Davi, e o rei Davi tinha nascido em Belém da Judéia, porque dali era Jessé, tinham que ir a esse lugar, a essa cidade, para serem registrados
no censo que estava se realizando. Mas chegou o tempo de dar à luz, e deu à luz em Belém da Judéia, para que se cumprisse a profecia que tinha que nascer em Belém da Judéia. E agora vejam como todas as coisas operam para o bem, para o programa divino. Se cumpram as profecias que correspondem a cada tempo. E agora vejam como esse censo operou para o bem, porque de outra forma, José e Maria não teriam ido a Belém da Judéia. Por quê? Porque uma mulher grávida, com 9 meses de gravidez, que está a ponto de dar à luz, não vai fazer uma viagem de uma cidade a outra cidade a pé ou em burro. A cavalo era difícil porque os cavalos, as pessoas que tinham dinheiro os usavam. Agora vejam vocês, José e Maria viviam em Nazaré, e Nazaré se encontra por esta área aqui de cima, e Belém da Judéia se encontra aqui embaixo. Assim que tiveram que viajar daqui de cima, descer aqui a Belém da Judéia. Com uma mulher grávida com 9 meses, que homem vai fazer uma viagem assim? Mas por quanto era obrigatório o censo, tinham que ir. E algumas vezes, há pessoas que têm que ir. Para que se cumpra a Escritura, tem que ir ao lugar correto. Algumas vezes vão porque entendem que tem que ir e deve se cumprir a Escritura, e outras vezes vão porque não resta outro remédio. De outra forma, não iriam por causa das circunstâncias que o rodeiam e que normalmente nessas circunstâncias não podem ir. Mas quando a coisa é obrigatória, vão porque vão e se cumpre a Escritura que tinha que se cumprir ali. Vejam, por exemplo, quando Jesus estava pregando e prenderam João Batista, Jesus se foi dessa área e foi a Zebulon e Naftali. E vejam vocês, todos talvez disseram, Jesus foi fugindo. Como já prenderam João, agora iam buscar Jesus para colocá-lo preso, para prendê-lo. E vejam vocês, capítulo 4, versículo 12 em diante de São Mateus diz: quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para a Galileia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Agora vejam, foi de certo território foi a outro para que se cumprisse a Escritura. E ali resplandeceu pregando, resplandeceu a luz de Deus, Cristo, a luz de Deus. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Ali estava pregando e estava resplandecendo Cristo, a luz do mundo, e estava iluminando a alma e o entendimento das pessoas que viviam nessas regiões, em Zabulon e Naftali, caminho do Jordão, do outro lado do Jordão, Galileia dos gentios. E para a sua segunda vinda, ele estará entre os gentios, nos dando luz, resplandecendo como o sol de justiça e nos iluminando a alma e o entendimento e nos revelando todas essas coisas que em breve deve acontecer no último dia. Agora vejam como 2000 anos atrás, com a vinda do Messias, o nascimento do Messias, em Belém da Judéia, apareceu o sinal do Filho do Homem no céu, o sinal da primeira vinda do Messias. Mas o povo hebreu não pôde compreender esse sinal que estava no céu. Vieram os magos lá da Babilônia, dizendo que o sinal, a estrela do Messias, tinha sido visto
no céu. E agora, a Escritura nos fala do sinal do Filho do Homem no céu para o último dia, para o tempo final. E quantos serão os que verão esse sinal no céu e entenderão que esse é o sinal da segunda vinda de Cristo sendo visto no céu, onde o Filho do Homem estaria vestido em uma nuvem, nessa nuvem, nesse sinal do Filho do Homem que seria visto no céu? Quantos entenderão esse sinal ao ser visto no céu? Muito poucas pessoas. Agora, vejam vocês. Ele vem em um cavalo branco, como a neve. Depois, vocês também poderão ver, por exemplo, em São Mateus, capítulo 24, onde Cristo fala da vinda do Filho do Homem, nos diz que ele vem em uma nuvem, diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora vejam, em Apocalipse capítulo 19 nos diz que vem em um cavalo branco. E em São Mateus capítulo 24 Jesus diz que vem vestido de uma nuvem. Vem em uma nuvem ou nas nuvens do céu. Em São Lucas nos diz, Cristo falando no capítulo 21 e versículos, vamos ver aqui, capítulo 21, versículos 27 em diante diz: então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Agora, São Mateus diz que vem nas nuvens do céu e São Lucas diz que vem em uma nuvem. Não há nenhuma contradição aí. Agora, também, em Apocalipse, capítulo 1, versículos 7 ao 8 nos diz: vede, ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora que diz que vem nas nuvens, ou com as nuvens. E Apocalipse capítulo 10 nos diz: vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem. Como vem? Este anjo forte, que é Cristo, ou Filho do Homem vindo, diz que vem vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris, o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Agora vejam, nos diz que vem em uma nuvem, e também em Apocalipse 19 nos diz que vem em um cavalo branco. Em 28 de fevereiro de 1963, apareceu no céu uma nuvem misteriosa. Misteriosa porque apareceu a 26 milhas de altura, onde não voam os aviões, nem há umidade para formar nuvens, e o seu tamanho era aproximadamente de 30 milhas de largura por 50 milhas de comprimento. Uma nuvem gigante. Não houve explicação científica para essa nuvem. Foi um mistério para a ciência a aparição dessa nuvem no céu. Agora, qual é o mistério dessa nuvem? Já que não houve uma explicação científica satisfatória com relação à aparição dessa nuvem nesse lugar
onde não podia se ver uma nuvem porque não havia umidade, nem aviões que voassem a essa altitude. O mistério dessa nuvem o revelou o reverendo William Marion Branham na mensagem dos 7 selos, pregado em inglês no ano 1963, no mês de março, e na página 469 do livro dos selos, ele diz, em espanhol, ele diz: e notaram que disse que um desses anjos era muito diferente e me pareceu muito diferente dos demais. Estava numa constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando desde a esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim do que os demais. Disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse também que me levantou, me elevou. Se lembram? Agora, aqui está. Era quem tinha o 7º selo, o qual mantive como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde então, mas vocês não imaginam o que significou este 7º. Agora vejam que o mistério desta nuvem é 7 anjos que vieram, onde estava o reverendo William Marion Branham de caça nos montes de Tucson, Arizona, e um desses anjos, o que era muito diferente dos demais, o levantou e o levou com eles a essa nuvem. Essa é uma nuvem formada por anjos de Deus, formada pelos 7 anjos mensageiros das 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. Aqui temos neste diagrama a Igreja Gentia do Senhor Jesus Cristo, passando pelas suas diferentes etapas, e os 7 anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia. Esses 7 anjos mensageiros estavam aqui nessa nuvem. E outro anjo mensageiro que era muito diferente dos demais era o Filho do Homem, aí nessa nuvem. E agora, estes anjos mensageiros, vejam vocês, vieram, cada um em seu tempo, em sua era, vieram em carne humana e tiveram seu ministério aqui na terra. Mas aqui nesta nuvem, quando são fotografados, eles estão em seus corpos teofânicos, não em seus corpos de carne, mas em seus corpos teofânicos. Ali estava o apóstolo São Paulo, que foi o primeiro anjo mensageiro da primeira era da Igreja Gentia. Ali estava também Irineu, ali estava Martin, ali estava Colombo, ali estava Lutero, ali estava Wesley, ali estava o reverendo William Marion Branham, e outro anjo muito diferente a esses 7 anjos mensageiros. Esse outro anjo muito diferente era nada menos que o Filho do Homem. Era nada menos que Cristo vindo ali nessa nuvem, vestido nessa nuvem, conforme a profecia da vinda do Filho do Homem, em uma nuvem ou nas nuvens. E agora, vejam vocês como em Apocalipse capítulo 10 nos diz: vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem. Aí o tem. Com o arco-íris sobre sua cabeça, o seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. Agora, continuamos vendo o mistério desta nuvem e deste anjo que está com esses outros 7 anjos nessa nuvem. Continua dizendo a página 482 e 483 até a 484 diz, já ao final diz, chegamos até aqui. E o demais nos será dado ali no tempo, quando aparecer Jesus novamente sobre a terra, para levar a sua noiva, ou o que chegar a acontecer. Diz, então, até que chegue esse tempo, oremos todos, vivamos vidas justas cristãs, vivendo na expectativa da sua vinda. Depois, mais abaixo, ao final diz
Quero que notem outra coisa que aconteceu. E se vocês chegarem a escutar a fita, senhores, que hora é? Aí escutarão que um anjo era muito importante para mim. Os demais eram comuns, mas este certo anjo era muito notável. Ele estava à minha esquerda na constelação em forma de pirâmide. Recordarão também que foi na pirâmide onde estava a pedra branca misteriosa que não tinha nada escrito? Recordarão também que foi na pirâmide onde estava a pedra branca misteriosa que não tinha nada escrito? Os anjos me elevaram de onde estava, que estava de caça, e aí o elevaram aonde? O elevaram onde eles estavam. Diz: os anjos me elevaram de onde estava para dentro dessa pirâmide formada por eles mesmos. O levaram desde aqui de baixo e o colocaram aqui em cima. Agora, o levaram em seu corpo teofânico, ou seja, em espírito. Diz: os mistérios de Deus eram somente conhecidos por eles. Estes anjos que estão aqui são estes 7 anjos mensageiros, juntamente com outro anjo que era muito diferente dos demais, que para o último dia tem que vir em carne humana e se manifestar na terra e vir como mensageiro do último dia, manifestado em carne humana no anjo mensageiro da era da pedra angular. E agora, os mistérios de Deus eram somente conhecidos por eles, e eles foram os mensageiros que vieram para interpretar a pirâmide. Os mensageiros que vieram, cada um em sua era, para interpretar, para cumprir a pirâmide, estão aqui. E vieram para formar essa nuvem em forma de pirâmide, que se vocês a virarem para a direita, encontrarão que forma o corpo ou forma o rosto do Senhor Jesus Cristo. E agora, ao ver essa nuvem de anjos formando o rosto do Senhor, podemos ver os 7 anjos mensageiros das 7 eras formando a barba do Senhor, e podemos ver o anjo que era muito diferente dos demais aqui em cima, formando o cabelo branco do Senhor. E agora, vejam vocês como a Escritura também diz que o Filho do Homem vem com o seu rosto como o sol. Veja aqui mesmo no capítulo 10 de Apocalipse, diz: vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava arco-íris, o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E em Apocalipse capítulo 1, versículo, vamos ver, versículo 16 diz: tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. E em São Mateus capítulo 17, quando Cristo subiu com Pedro, Tiago e João ao Monte da Transfiguração, nos diz a Escritura que se transfigurou diante dos seus discípulos e seu rosto resplandeceu como o sol. E também em Malaquias capítulo 4, versículos 2 em diante nos diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Falando-nos da segunda vinda de Cristo agora, para poder compreender este mistério deste símbolo do sol resplandecendo, o rosto de Cristo como o sol resplandecendo, temos que compreender que o sol é o astro-rei e Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E em sua segunda vinda, Cristo vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, vem como o sol resplandecendo. O sol é o simbolismo da vinda de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como também o é o simbolismo do leão, porque Cristo é o leão da tribo de Judá.
O leão é o rei dos animais e Jesus Cristo é o rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso também, a segunda vinda de Cristo é anunciada como o leão da tribo de Judá. Agora vejam vocês que da segunda vinda de Cristo, tanto no Antigo Testamento, em união ao Novo Testamento, se falou mais do que da primeira vinda de Cristo. E se falou desde diferentes ângulos e desde diferentes posições da vida do ser humano. Se falou desde diferentes ângulos para que assim as pessoas pudessem compreender os diferentes aspectos da vida que seriam impactados com a segunda vinda de Cristo. Tanto para a vida religiosa, econômica, social e política do ser humano, a segunda vinda de Cristo teria um efeito. E por isso encontramos os diferentes símbolos representativos da segunda vinda de Cristo. E na segunda vinda de Cristo, estaremos vendo todos esses símbolos sendo cumpridos. E agora, vejamos que a segunda vinda de Cristo é a vinda deste anjo, que era muito diferente dos demais que se encontra aqui, sendo manifestado na terra em carne humana, e para isso tem que ter um véu de carne, um profeta na terra, porque a palavra, o verbo, vem aos profetas de Deus. O verbo se fez carne 2000 anos atrás, e veio o verbo que estava com Deus e era Deus, veio em carne humana na pessoa de um jovem carpinteiro de Nazaré chamado Jesus. Esse jovem carpinteiro era o profeta de Deus para essa nova dispensação da graça. E nele veio o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, encarnado. E agora vejam vocês, como para o último dia este anjo, que era muito diferente dos demais, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, em seu corpo teofânico, virá manifestado em corpo humano, em carne humana, em seu anjo mensageiro, no anjo mensageiro da era da pedra angular, aqui em cima, e da dispensação do reino. Ou seja, que será a vinda de Cristo, sua segunda vinda, em um profeta dispensacional. No profeta da dispensação do reino, será que virá o anjo do pacto, o anjo do Senhor, manifestado em carne humana. Assim como a primeira vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto 2000 anos atrás, como Cordeiro de Deus, se cumpriu em um profeta dispensacional. Em Jesus de Nazaré, um simples jovem carpinteiro de Nazaré, mas nele estava quem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, cumprindo a primeira vinda em carne humana como Cordeiro de Deus. A segunda vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, será também em carne humana, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Vejamos aqui o que foi a primeira vinda de Cristo. Malaquias capítulo 3, versículo 1 em diante diz: Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Esse mensageiro que foi enviado por Deus, quem foi? João Batista. Ele foi o precursor da primeira vinda de Cristo. Quem preparou o caminho, quem disse, depois de mim, atrás de mim vem outro, vem um varão, do qual eu não sou digno de desatar o cadarço do seu calçado. Ele os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é maior do que eu. Por quê? Porque era antes do que eu. Antes de mim. E agora vejam vocês. Diz João que era antes dele, antes que João. E nasceu depois de João. Como podemos entender isto?
Não somente nasceu antes de João, ou seja, não somente era antes de João, mesmo que seu corpo físico nasceu depois do nascimento de João Batista, uns 6 meses depois. Mas esse mesmo Jesus que nasceu em Belém da Judeia, quando estava em seu ministério terreno, disse: antes que Abraão nascesse, eu sou. E Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. E dizem, não tem 50 anos e dizes que viste Abraão? É que algumas pessoas não compreendem que quem estava dentro daquele véu de carne chamado Jesus era nada menos que Elohim. Era nada menos que Melquisedeque, era nada menos que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era o anjo do Senhor, o anjo do pacto. E o anjo do pacto era antes de Abraão e antes de Adão também. Vejam vocês o que nos diz sobre o verbo. Nos diz São João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Depois, no versículo, vamos ver aqui, continua dizendo, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vejam vocês, onde está a origem de toda a criação? Está no verbo, que estava com Deus e era Deus. Como se entende isto? O verbo estava com Deus. Esse corpo teofânico de Deus, chamado a teofania de Deus, estava com Deus e era Deus porque Deus estava dentro daquele corpo teofânico. E desde esse corpo teofânico, Deus realizou toda a criação. Mas vejam vocês, diz, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João Batista. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, para que desse testemunho dizendo que depois dele viria um varão, do qual ele não era digno de desatar o cadarço do seu calçado, e assim anunciasse a vinda da luz em carne humana. A vinda do verbo em carne humana, aquela luz verdadeira que ilumina todo homem, estava vindo ao mundo. Como vinha este mundo? Vamos ver dentro de um momento como vinha este mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, o povo hebreu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, não são gerados de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Como veio o verbo? Veio em carne humana, se fez carne o verbo, e o conhecemos pelo nome de Jesus. Era o verbo encarnado, era o mesmo Deus com seu corpo teofânico dentro de um véu de carne, chamado Jesus. Um jovem carpinteiro de Nazaré, e esse foi o cumprimento da primeira vida de Cristo como o Cordeiro de Deus morrendo na cruz do Calvário. E agora, a profecia de Malaquias capítulo 3 estava se cumprindo em Jesus de Nazaré. Tinha enviado seu precursor João Batista e depois se apresentou o mesmo Deus em carne humana, Emanuel, que traduzido é Deus conosco, como Deus tinha dito por meio do profeta Isaías no capítulo 7 e versículo 14. O mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco.
Agora vejam como isso já tinha sido anunciado no Antigo Testamento. Foi anunciado a vinda do precursor de João Batista e foi anunciado também a vinda do precursor de Jesus Cristo. Diz, de repente virá ao seu templo o Senhor. Quem viria? O Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor a quem vós buscais. E o anjo do pacto a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Agora quem viria? O anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Viria como? Em carne humana na forma de um profeta, chamando-se por um nome terreno, Jesus. No tempo em que Jesus apareceu, tinham aparecido também muitas pessoas antes dele que se chamavam Jesus. Mas agora vejam vocês, Jesus significa Redentor ou Salvador, e porquanto ele vinha como Cordeiro de Deus para realizar a obra de redenção, a obra de salvação, tinha que vir com um nome que significasse a obra que ele vinha fazer. Tinha que vir com o nome Jesus, que significa Redentor ou Salvador. Tem o mesmo significado do nome de Josué, quem colocou o povo hebreu na terra prometida. Agora podemos ver como o cumprimento da vinda do Messias se realizou em forma tão simples que as pessoas que viveram no meio do povo hebreu nem perceberam que a vinda do Messias estava cumprida no meio deles. Evento que tinha sido anunciado por Deus por meio dos profetas para ser cumprido no meio do povo hebreu, e, no entanto, quando foi cumprido, não deram a correta importância que tinham que dar ao cumprimento desse evento, porque não creram que nesse jovem carpinteiro de Nazaré estivesse cumprida a primeira vinda de Cristo. Nem sequer eles entendiam que a vinda de Cristo tinha duas partes. A primeira parte como Cordeiro de Deus para aquele tempo em que se cumpriu, a segunda parte como leão da tribo de Judá para o último dia. Agora, podemos ver que para a humanidade, a segunda parte é a que corresponde a este tempo final. E agora vejam como por meio de um jovem carpinteiro de Nazaré estava sendo cumprida a primeira parte da vinda do Senhor, da vinda do Messias. E isto era algo incrível para a religião hebraica e seus grandes líderes religiosos com seus doutorados em teologia. E agora, a pergunta é, e se Deus surpreende novamente a raça humana e os grandes sábios em assuntos religiosos com seus doutorados em teologia e envia o cumprimento da sua segunda vinda em um operário da construção, de novo? Quantos creriam no cumprimento desse evento da segunda vinda de Cristo, sendo cumprido num operário da construção, como foi cumprida a primeira vinda de Cristo, a primeira vinda do Messias em um operário da construção, Jesus de Nazaré, o jovem carpinteiro de Nazaré? Seria para a teologia do cristianismo e também do judaísmo e de todas as religiões, um desastre. Mas não seria um desastre para o programa divino, mas para os ensinamentos humanos que enfeitaram tanto este grande evento que foi prometido e não puderam compreender que quando um evento desse tipo se cumpre, sempre tem que ser a vinda do anjo do pacto, a vinda do anjo do Senhor, manifestado em carne humana, em um véu de carne, do tempo onde cumpre essa promessa. Sempre que veio manifestado o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, veio manifestado de era em era e de dispensação em dispensação, em carne humana, num profeta.
E por isso se chama a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo a vinda do Filho do Homem. Porque esse título de Filho do Homem é título de profeta. Filho de Homem é um profeta. E por isso Cristo usou esse título sendo um profeta. Não podia usá-lo se não fosse um profeta. E agora, vejam vocês que ele era o profeta de todos os profetas. Era o maior profeta de todos os profetas, porque nele estava a plenitude do Espírito de Deus. Nos demais profetas esteve em uma porção, mas em Jesus estava a plenitude. E agora podemos ver, para o último dia, as grandes promessas da segunda vinda de Cristo. Nos mostram as profecias relacionadas à segunda vinda de Cristo, que ele virá em uma nuvem. Em outras profecias diz que vem nas nuvens. E em outras profecias diz que vem em um cavalo branco. Agora a pergunta de alguns será: em que virá na realidade? Em um cavalo branco ou nas nuvens? Para aparecer no céu, como o sinal do Filho do Homem, vem em uma nuvem. Para o cumprimento da sua promessa aqui na terra, vindo no cumprimento da sua segunda vinda no meio dos seres humanos, vem em carne humana, em seu anjo mensageiro, que é o profeta da dispensação do reino e também o profeta da era da pedra angular. Nesse véu de carne que ele terá aí, na era da pedra angular e dispensação do reino, será que Jesus Cristo estará manifestado em Espírito Santo, cumprindo sua promessa. Assim como veio de era em era, veio a sua igreja de era em era, através do mensageiro de cada era. Para o último dia vem no mensageiro da era da pedra angular e dispensação do reino. E agora, vejamos em Apocalipse, capítulo 4 e também capítulo 1. Vejamos aqui capítulo 1, versículo 10 a 11 diz: João apóstolo diz da seguinte maneira: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Em que dia estava no dia do Senhor? Que era o último dia ou o sétimo milênio. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Não escutou uma trombeta, mas uma voz de um personagem. Uma voz em forma de trombeta, ou seja, uma voz com uma mensagem urgente. Que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. A voz de quem? É essa voz como de trombeta? É a voz de Jesus Cristo, que é o Alfa e o Ômega. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o primeiro e o último. E agora em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, escuta essa voz. Escutamos novamente essa voz, o João escutou e diz: Depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo disse: Sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Agora onde vamos subir? Vamos subir à era da pedra angular, onde Cristo no último dia estará falando à sua igreja, estará chamando e juntando a todos os seus escolhidos. Não é que vamos subir literalmente ao céu para ir lá para escutar a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, e depois voltar aqui. Como você vai até lá? Tem alguma forma de você ir? Há algum avião ou foguete que pode te levar até lá? Não há. É subir a era da pedra angular. Como tiveram que subir os escolhidos de cada uma dessas eras passadas, tiveram que subir a era a qual pertenciam e escutar a voz de Cristo por meio do mensageiro que Deus enviou nessa era. E assim foram chamados e juntados, escutando a voz de Cristo, juntando os seus escolhidos, as suas ovelhas em seu aprisco, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, o aprisco do Senhor, do bom pastor. E agora, vejam vocês, Cristo pastoreou suas ovelhas por meio de cada mensageiro de cada era. Por meio de cada mensageiro, Cristo falou e escutaram a voz de Cristo, chamando e juntando as suas ovelhas no aprisco do Senhor.
E agora a voz de Cristo, aqui na era da pedra angular, que corresponde a este tempo final, por meio do seu anjo mensageiro, estará falando aos seus filhos, à sua igreja, às suas ovelhas, aos seus escolhidos, e os estará chamando e juntando na era da pedra angular e na dispensação do reino. E estará mostrando todas essas coisas que em breve deve acontecer, todas essas coisas que devem acontecer depois dessas que já aconteceram nessas etapas ou eras passadas que foram cumpridas nestes últimos 2000 anos que transcorreram. E agora, as coisas que acontecerão no último dia, no 7º milênio e na era da pedra angular e dispensação do reino, Cristo vai revelar por meio do seu anjo mensageiro. Recordem que Cristo disse aqui, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Agora vamos ver por meio de quem são reveladas essas coisas que devem acontecer. Porque por meio de quem Cristo estiver manifestado, estará revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz, e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem envia para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer? Ao seu anjo mensageiro. Por quê? Porque Cristo em Espírito Santo vem, em carne humana, vem em seu anjo mensageiro, nos falando essas coisas que em breve devem acontecer. Mas as pessoas estarão escutando o anjo do Senhor Jesus Cristo, mas a palavra que estará sendo falada pelo anjo do Senhor Jesus Cristo será a palavra que Cristo estará colocando em sua boca. Portanto, será a voz de Cristo, a palavra de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, que será a boca de Cristo nesta terra, no último dia. Assim como cada anjo mensageiro de cada era foi a boca de Cristo em cada uma dessas eras da igreja gentia. E por meio de cada um deles, Cristo falou ao seu povo e a todo ser humano que viveu em cada uma dessas eras. E assim é para este tempo final. Cristo, em Espírito Santo, estará manifestado em seu anjo mensageiro e estará revelando à sua igreja todas estas coisas que em breve devem acontecer, e estará falando também a toda a humanidade. Estará revelando tudo o que acontecerá neste tempo final. Estará dando testemunho dos juízos divinos que virão sobre a raça humana para o joio ser queimado, e também estará falando as coisas que devem acontecer aos escolhidos de Deus, as bênçãos divinas para o trigo, os filhos do reino, que estão prometidas para serem cumpridas, manifestadas nos escolhidos de Deus, que são a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos e a transformação de nós os que vivemos para ter um corpo eterno, jovenzinho, que estará representando sempre de 18 a 21 anos de idade. Um corpo imortal. Esse é o corpo que Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também, para, no último dia, no 7º milênio, nos dar esse corpo, ressuscitando os mortos em Cristo em corpos eternos e transformando este corpo que nós temos. Seremos transformados, seremos mudados em nossos átomos, e este corpo mortal, depois já não teremos, mas que teremos um corpo imortal. Por quê? Cristo nos dará um corpo imortal, transformará nosso corpo do mortal ao imortal, do corruptível ao incorruptível, do temporário ao eterno. Isso é o que Cristo prometeu para os seus escolhidos para este último dia. E por isso é que nos diz, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E por meio do seu anjo mensageiro, nos mostra todas essas coisas. Por isso é que também diz em Apocalipse 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Quem é o enviado de Jesus Cristo para dar testemunho dessas coisas que em breve deve acontecer? O anjo do Senhor Jesus Cristo, o profeta mensageiro da dispensação do reino e da era da pedra angular. E somente por meio dele é que podem ser entendidas todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia, no 7º milênio. E assim é como
estaríamos escutando a voz de Jesus Cristo e estaríamos obtendo conhecimento de todas essas coisas. E estaríamos sendo preparados para sermos transformados e raptados neste último dia. E assim estaríamos vendo a Jesus Cristo, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, vindo em um cavalo branco como a neve. Agora, é que não vamos ver Cristo num cavalo branco, literalmente. Vamos ver o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo. E na página 277 e 256 do livro dos selos, vejamos o que diz. Orando diz na página 277, diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo e ele chame os seus. Quem é o cavaleiro do cavalo branco? O Espírito Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo. E agora, vamos ler na página 256 do livro dos selos. Ele está citando aqui o que diz Apocalipse capítulo 19. Que vem um cavaleiro num cavalo branco, como a neve. Diz, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. O que será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? A palavra de Deus encarnado em um homem. Quando a palavra de Deus, o verbo veio encarnado em um homem, 2000 anos atrás, se chamou Jesus. Era a vinda do anjo do pacto, a vinda do Espírito Santo em um homem chamado Jesus. Isso foi a vinda do Verbo em carne humana. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o conhecemos pelo nome de quem? De Jesus. Em sua primeira vinda, como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo na cruz do Calvário. E para sua segunda vinda será novamente a palavra encarnada em um homem, no anjo do Senhor Jesus Cristo. Isso será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Vejam vocês como todas essas profecias relacionadas à vinda de Cristo para o último dia serão cumpridos todos esses símbolos, e o que estaremos vendo será o anjo do pacto, o anjo do Senhor, a Jesus Cristo em Espírito Santo, em carne humana, em um profeta, em um homem, e esse profeta, esse homem é chamado anjo do Senhor, ou anjo do pacto, é chamado o anjo, ou seja, o anjo do pacto, vindo em um homem, e esse homem no qual vem no último dia chamado anjo de Jesus. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. Agora vejam como vem o anjo do pacto. Vem no anjo de Jesus, no profeta mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E assim é como ele cumpre sua vinda como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Agora João apóstolo em Apocalipse capítulo 19, versículo 9 ao 10 e Apocalipse capítulo 22, versículo 8 ao 9, quis adorar aos pés do anjo de Jesus Cristo e ele disse, olha, não faças, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Adora a Deus. Por que não quis aceitar a adoração de João? Porque um profeta não aceita a adoração de nenhuma pessoa. E disse, adora a Deus. Por quê? Porque tais adoradores buscam o Pai que o adore. Porque o Pai será adorado como? Em espírito e em verdade. E tais adoradores buscam o Pai que o adorem. Assim que adorem a Deus. O anjo disse, não podes adorar-me a mim, tens que adorar a Deus, porque eu sou o conservo teu e de teus irmãos os profetas. Adora a Deus. Quem é este anjo? É o anjo mensageiro da era da pedra angular e dispensação do reino.
é um profeta dispensacional com uma mensagem dispensacional com a mensagem do Evangelho do Reino. E a mensagem do Evangelho do Reino gira ao redor da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E por isso é que, com a mensagem do Evangelho do Reino, o anjo de Jesus Cristo revela todos esses mistérios da segunda vinda de Cristo. E nos mostra a vinda de Cristo em um cavalo branco. Cristo, em Espírito Santo, vindo sobre a palavra pura, vindo, Cristo, e nesse cavalo branco, o branco representa a pureza, representa a palavra pura de Cristo, sem dogmas, sem credos e sem tradições e sem interpretações humanas. Agora, vejam como vem Cristo no último dia, em um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E esse homem é chamado anjo do Senhor Jesus Cristo, o anjo mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino. Para este tempo final, para este último dia, que começou se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio. E o 7º milênio é o dia do Senhor, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 e Salmo 90, versículo 4. Agora, vimos o mistério da vinda do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Quando ou quem é que monta esse cavalo? Jesus Cristo, em Espírito Santo, é quem monta esse cavalo. Cristo em Espírito Santo manifestado por meio do seu anjo mensageiro. Vem no último dia com a palavra pura, com a mensagem pura do Evangelho do Reino, pregando a todo ser humano que vive neste planeta Terra, começando na América Latina e no Caribe. Contra quem é que julga e peleja? Contra o Anticristo e seu reino. A quem representa esse exército que o segue também cavalos brancos? Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo que vive neste tempo e os que viveram nas eras passadas, os quais vão receber um corpo eterno e vão estar à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Que relação há com o cavalo branco de Apocalipse capítulo 6? O cavalo branco de Apocalipse capítulo 6, no qual vem montado outro homem? O outro homem que vem montado nesse outro cavalo é o Anticristo, e vem montado em dogmas, credos e tradições. Vem em um cavalo misturado com uma mescla de política, religião e poder demoníaco. Ou seja, que esses três poderes manifestados, e nesses três poderes manifestados é que vem o Anticristo. Em Apocalipse capítulo 6 e versículo 2. Mas em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante, vem Cristo em um cavalo branco, como a neve. E é completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Todas as perguntas foram respondidas. E se alguma pergunta não ficou completamente respondida para algumas pessoas através das conferências que já foram pregadas, vocês poderão obter mais conhecimento sobre este mistério do último dia, da vinda de Cristo em um cavalo branco, como a neve. Agora,
Como viria? Como Cristo viria? Diz que em um cavalo branco. Diz assim Apocalipse capítulo 19. E Apocalipse capítulo 10 diz que em uma nuvem, vestido de uma nuvem. Apocalipse capítulo 1 diz que nas nuvens. São Mateus 24 diz que nas nuvens. São Lucas 21 diz que em uma nuvem. E também Daniel diz no capítulo 7 que nas nuvens. E que contradição? Ou há alguma contradição em que vem em uma nuvem ou em um cavalo branco? Não há nenhuma contradição. Porque tudo isso é a vinda de Cristo em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro. Tudo isso é a vinda do Verbo Jesus Cristo em carne humana manifestado no último dia. Isso é vindo Cristo em um cavalo branco e Cristo vindo em uma nuvem. Porque assim é como dá cumprimento a todas essas coisas, agora vindo em uma nuvem, quando é mostrado no céu, pois aí temos. Foi visto em uma nuvem no céu, mas depois na terra será visto em carne humana, manifestado em seu anjo mensageiro. Vem que não há nenhuma contradição nas profecias correspondentes à segunda vinda de Cristo? Agora o importante é que nós possamos ver por trás do véu de carne, como também olhamos o que havia dentro dessa nuvem. A ciência viu, olhou e não viu nada. Viu somente uma nuvem, mas não pôde entender do que estava composta, não pôde entender o que havia nessa nuvem. Mas quando vimos através do que disse o precursor da segunda vinda de Cristo, vimos que aí dentro estavam 8 anjos. Vimos que essa nuvem foi formada por 8 anjos de Deus, os 7 anjos mensageiros, as 7 das 7 eras da Igreja de Jesus Cristo e pelo anjo que era muito diferente dos demais, o qual viria em carne humana em seu anjo mensageiro no último dia. Agora vimos o mistério dessa nuvem, da vinda de Cristo vestido de uma nuvem. Já, isso é história. Isso já está cumprido. Como foi cumprido o sinal do Filho do Homem para a sua primeira vinda, lá no meio do povo hebreu, quando apareceu aquela estrela. E agora, a promessa era que apareceria o quê? Uma nuvem no céu. Aí tem. E o próximo seria Cristo em Espírito Santo vindo em carne humana em seu anjo mensageiro, para se manifestar no meio da sua igreja e nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia. Vimos o mistério do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19, no qual Cristo vem conforme a sua promessa. E isso é a vinda de Cristo em carne humana no último dia. E vem na palavra pura e com a palavra pura, cavalgando na palavra pura de Deus. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite dando testemunho do mistério do cavalo branco de Apocalipse 19. Que as bênçãos de Jesus Cristo, cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados e sejamos levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, em e a casa do nosso Pai Celestial. No nome eterno do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, no nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos e muito obrigado pela vossa amável atenção. Deixo novamente com vocês o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nessa noite, dando graças a Deus pelas suas bênçãos e por nos deixar ver e entender a vinda de Cristo nesse cavalo branco. Que Deus os abençoe e os guarde e conosco
Novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim.